Bom dia, amigos de todo o Brasil. Estamos iniciando pela Rede Vida de televisão mais um programa da série A Verdade sobre os Cartórios. E hoje, com muita satisfação, recebendo a visita do Dr. João Batista Galhardo, que é registrador de imóveis da cidade de Araraquara, a famosa Morada do Sol. Doutor João Galhardo, muito obrigado pela sua participação nesse programa. É uma satisfação muito grande tê-lo hoje aqui para falarmos sobre as cautelas que os telespectadores devem ter na aquisição de imóveis. Então, eu começaria fazendo já a primeira pergunta. Quais as principais cautelas que se deve ter ao comprar um imóvel? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, que me deixou bastante lisonjeado. E vou tentar responder sucintamente o maior número de perguntas que me forem feitas sobre não tão somente a função do registrador, como também negócios imobiliários. Eu diria, resumidamente, que uma pessoa adquirir um imóvel, ele é imóvel urbano ou rural. Sendo urbano, ou é um imóvel comum, construído ou não construído, ou é um lote de um loteamento, ou é uma unidade autônoma, como um apartamento, uma loja, em regime condominial. Se tratar de um lote de loteamento, eu aconselho que o comprador, primeira coisa que ele deve fazer é se dirigir ao respectivo registro de imóveis, a fim de se inteirar se o loteamento respectivo se encontra registrado. E ali procurar saber sobre infraestrutura, sobre idoneidade da loteadora, se sobre o preço já está incluída as obras de infraestrutura, como asfalto, água, luz, esgoto, energia elétrica e tudo mais. Essa consulta feita ao registro de imóveis não custa nada, é feita por quem quer que seja e, por incrível que pareça, poucos compradores se utilizam dessa útil informação prestada pelo registro de imóveis. Não comprem lote cujo loteamento não estiver registrado. Se tratar de uma unidade autônoma, como um apartamento, por exemplo, em construção, da mesma forma, deverá se dirigir ao registro de imóveis e se indagar se a incorporação se encontra ou não registrada. E ali, analisando o processo de incorporação, constatará a idoneidade ou não de quem está vendendo, bem como se trata de construção a preço de custo, por administração, o início, o término, tipo de construção, tipo de material empregado e tudo mais. Se tratar de um imóvel comum, construído ou não construído, o que deverá verificar o comprador é se a sua caracterização do chão corresponde com a que se encontra no cartório. Por exemplo, no chão tem uma construção, essa construção consta do registro de imóveis. Por quê? Porque se comprar um imóvel com uma construção e depois no registro de imóveis está apenas o terreno, por certo não vai conseguir o registro de sua escritura e terá o encargo de obter o documento municipal sobre a construção, bem como a certidão negativa das contribuições devidas perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. E também, ao constatar a parte física, ou seja, as informações sobre o imóvel, deverá buscar também informação, obtendo certidão no registro imobiliário, sobre a pessoa que está oferecendo o imóvel à venda. E não tão somente se trata da mesma pessoa, se tratar de pessoa física, de como ela se encontra qualificada perante o registro de imóveis e como que ela se encontra realmente a oferecer a propriedade. Por exemplo, se é um viúvo que está oferecendo uma propriedade e no registro de imóveis ele se encontra qualificado como solteiro, por certo, para ficar viúvo ele se casou. E há necessidade de se averbar esse casamento perante o registro imobiliário e, consequentemente, se é viúvo, houve um inventário, ver a quem ficou pertencendo essa propriedade por ocasião desse inventário. Se tratar de imóvel rural, a cautela que deve-se ter é, primeiro, verificar se encontra registrado em nome de quem está vendendo, solicitar o CCIR, o chamado Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, verificar, pedir os últimos pagamentos de Imposto Territorial Rural, o ITR, verificar se não há reserva florestal, enfim,
constatar sempre com referência à pessoa, com referência ao imóvel que está no chão ou que está no cartório. E com referência à pessoa, aquela que está oferecendo, se é a mesma que se encontra no cartório. Eu diria ainda mais, eu, comprador, não dispensaria as certidões de ações, de eventuais ações cíveis existentes sobre contra os vendedores, não dispensaria também certidões negativas de protesto, e se fosse empresa empregadora, eu pensaria também de se exigir uma certidão negativa de ações trabalhistas, dado o privilégio do crédito. E diria ainda mais, eu não passaria uma escritura por valor inferior ao real. Por quê? Porque no caso de vir a ser desfeito o negócio, vão se resolver sobre aquele preço constante do processo. E ainda mais, consta do atual do projeto do Código Civil, no capítulo dos defeitos dos negócios jurídicos, a possibilidade de vir a venda a ser desfeita futuramente se for constatada que a compra foi uma pechincha. E toda alienação outorgada, passada, formalizada por valor bem abaixo do real, ficará caracterizado que aquilo foi uma pechincha. Então, é um cuidado, são o mínimo que deve ter de cuidado para a aquisição de um imóvel. Doutor Galhardo, qual a importância do registro de imóveis? A gente poderia passar um programa falando da importância do registro de imóveis. Além de registrar todas as transmissões imobiliárias, de se averbar todas as alterações que sofre a propriedade, e bem como as mutações com referência às pessoas titulares da propriedade, eu diria principalmente que a autenticidade, a segurança, a eficácia são as suas principais finalidades. Sem se falar nos seus efeitos comprobatório, no seu efeito publicitário e no seu efeito constitutivo. Por quê? Porque o direito não nasce sem um registro. Mas eu acrescentaria ainda o seguinte, a maior tutela que o Estado pode oferecer ao cidadão é a segurança jurídica. E tratando-se de propriedade, essa segurança jurídica é dada através do registro de imóveis, que é o guardião desse direito constitucional de propriedade. Muito bem, nós vamos ao intervalinho e voltamos já já. Sua casa tem seguro, seu carro também tem seguro, sua saúde tem seguro. Imagine agora o risco de perder qualquer documento considerado importante. Registrando num cartório de títulos e documentos, você faz um seguro eterno com as seguintes vantagens. Você não depende de vistoria prévia para obter o registro. Paga pouco para registrar todo documento importante. Jamais precisará renovar este verdadeiro seguro. Não terá mais a preocupação em guardar o original e, pelo resto da vida, terá quantas cópias necessitar com o mesmo valor do original. Todo documento importante merece registro. Cartório de Títulos e Documentos, o endereço do seguro eterno pelo qual você paga uma única vez. Estamos de volta com o programa Verdade sobre os Cartórios, hoje com a presença do Dr. João Batista Galhardo. Doutor Galhardo, por que cada imóvel tem lugar próprio para ser registrado? Não poderia ser registrado em qualquer cartório? Não, porque a lei manda que cada cartório de registro de imóveis tenha o seu território. Mas eu acrescentaria o seguinte, você já pensou que insegurança, que incerteza, se registrasse uma venda em qualquer cartório do Brasil? Quando você fosse adquirir uma propriedade, precisaria tirar uma certidão de todas eles para saber se houve venda ou não? Bastaria essa observação para se entender que é necessário um território específico. Perfeito. Doutor Galhardo, no que consiste a prioridade do registro de imóveis? A prioridade, eu poderia dizer em poucas palavras, que é o prêmio para quem chegar primeiro no cartório. Eu dou um exemplo. Eu vendo um imóvel para duas pessoas. O mesmo imóvel para duas pessoas. Aquela que comprou em segundo lugar, vai ao registro de imóvel e registra no seu nome. Aquela que negligenciou e não registrou, perdeu a propriedade. Porque é um prêmio para quem chegar primeiro no registro de imóvel. Daí a importância da prioridade. Doutor Galhardo, o público paga para obter informação verbal sobre determinado loteamento ou incorporação? Não, não paga.
Um registro errado pode ser consertado? O registro errado pode e deve ser consertado. Dependendo do tipo do erro, se foi cometido pelo próprio registrador, ele pode consertar de ofício e sem qualquer ônus para a parte. Se o erro veio de uma escritura, o erro deverá ser retificada a escritura que deu origem ao registro. E outras imperfeições constantes do registro pode ser requerido judicialmente perante o juízo civil ou o próprio corregedor permanente que determinará o conserto. Doutor Galhardo, pode o registro de imóveis recusar o exame de uma escritura? O exame não pode ser recusado. O registrador é obrigado a recepcionar, a prenotar uma escritura, analisar e, se não tiver condição de registro, deverá devolver com nota explicativa, dando o porquê do não registro. Doutor Galhardo, explique para o telespectador o que é o processo de dúvida. No caso que eu disse, o registrador recusando, a palavra dele não é definitiva. O interessado poderá se socorrer desse processo que se chama dúvida, que nada mais é do que encaminhar o caso ao juiz corregedor do registro de imóvel, que dirá se a recusa do cartório está certa ou não. O público sempre ouve falar em matrícula de registro de imóvel. O que é a matrícula? A matrícula serve para individualizar, cadastrar e caracterizar o imóvel. Eu dou um exemplo. Nós, cidadãos, temos uma cédula de identidade, onde tem ali a nossa filiação, a nossa naturalidade, a data do nosso nascimento, enfim, aquele documento identifica a pessoa. A matrícula nada mais é do que a identificação, a individualização da propriedade. A cada propriedade corresponde uma matrícula e cada matrícula corresponde a uma propriedade. Não existe matrícula de dois imóveis. Qual seria a sua definição de imóvel, né, de acordo com a lei? A definição do imóvel está no próprio Código Civil. É a superfície com tudo aquilo que lhe foi fixado abaixo ou acima permanentemente. O contrato de gaveta tem algum registro que garanta o comprador? Não, não tem. Poderá ter uma certa publicidade se for registrado em registro de títulos e documentos. Mas no registro de imóveis, tendo por objeto o imóvel, não terá acesso ao registro de imóvel e, consequentemente, o interessado ficará exposto a um prejuízo caso aquele que lhe passou o imóvel num contrato de gaveta venha a vender a propriedade para terceiro ou venha a ser penhorado por dívida dele. Os registros de imóveis devolvem sem registro muitos formais de partilha expedidos em inventário. O que poderia ser feito para evitar tanta devolução, doutor Galhardo? Quando eu faço palestra para acadêmicos de direito, eu sempre digo o seguinte: não confie no cliente quando ele fornece os dados. Peça cópia dos documentos, peça a certidão do registro imobiliário e confira a situação de direito com a situação de fato. Porque, em muito caso, o herdeiro leva uma escritura para o advogado fazer um inventário, só que o pai já vendeu um pedaço. Ou então, leva o nome de um herdeiro que já se divorciou ou que se casou de novo. Então, eu acho que, tendo essa cautela da perfeita qualificação dos interessados e perfeita identificação do imóvel, do chão, com o que se encontra no registro imóvel, dificilmente será devolvido o formal de partilha expedido nos autos de inventário futuramente. Por que se exige a assinatura do marido ou da mulher, mesmo na venda de imóvel que não pertence a um deles? Porque nos termos do artigo 235 e 242 do Código Civil, o marido não pode e a mulher não pode, um não pode, sem o consentimento do outro, alienar ou onerar a propriedade imóvel. Mesmo que o imóvel esteja com cláusula de incomunicabilidade, o consentimento é necessário. O registro de imóveis exige, como condição para se registrar uma escritura ou um inventário, uma certidão de casamento. Se não for possível conseguir essa certidão, como é que ficamos? Fica sem o registro? Só uma decisão judicial poderá suprir essa exigência. Não tem outra... Não, perante o registro de imóvel, não. Porque o registro de imóveis exige a verbação de casamento com certidão atualizada, até mesmo quando o vendedor aparece no registro como casado. Isso tem sido causa de muita discussão entre interessado e registrador. Vou citar um exemplo. Recentemente eu recebi uma escritura de venda e compra, onde Francisco e Tereza vendiam um imóvel. Na
transcrição de aquisição figurava Francisco casado, mas o registro de imóveis é obrigado a exigir casado com quem, a averbação do casamento, para se saber com quem ele era casado. O vendedor apareceu no cartório bravo, dizendo que aquilo era um absurdo, porque ele já estava qualificado como casado. Acontece o seguinte, que trazendo a certidão de casamento daquela mulher que compareceu na escritura, ele estava casado em segunda núpcias. Consequentemente, e bem posterior àquela aquisição, consequentemente ele foi casado em primeira núpcia e era aquela mulher. Resumindo, quando a mulher faleceu, deixou 2 filhos. Consequentemente, ele estava vendendo um imóvel que não era dele, pois os filhos tinham metade. Por isso que o princípio da continuidade exige que todas as pessoas que aparecem numa venda, eles devem estar anteriormente consignados no registro de imóvel. Perfeito. Nós vamos para o intervalinho e nós voltamos já já. Comunicado importante. Tome cuidado na hora de vender seu carro. Se você assinar o recibo de venda em branco, continuará sendo o responsável pelos danos que outro motorista poderá cometer, respondendo civil e criminalmente por isso. Portanto, ao vender seu carro, mesmo assinando o documento em branco, exija um recibo assinado pelo comprador com todas as características do veículo. Coloque o dia e a hora, reconheça a firma e registre esse recibo no cartório de títulos e documentos. Registro de títulos e documentos. O endereço do seguro eterno, pelo qual você paga uma única vez. Estamos de volta com o programa Verdade sobre os Cartórios. Hoje, o Dr. João Batista Galhardo. Doutor Galhardo, um locatário quer se garantir que terá preferência na compra do imóvel em caso do imóvel ser posto à venda pelo locador. O que ele deve fazer? Deve averbar no registro de imóveis o seu contrato de locação. Por que se diz que quem não registra não é dono? Uma frase famosa, hein? Porque, como eu disse, o registro é constitutivo, sem ele o direito não nasce. E pelo artigo 859 do Código Civil diz que se presume que proprietário em nome de quem se encontrar registrado. Se não tiver o registro, não é proprietário. A herança só se transfere com o registro? Não, a herança se transfere com a abertura da sucessão. Mas o registro é necessário para a publicidade e a disponibilidade por parte dos herdeiros. Doutor Galhardo, na venda de um imóvel, o vendedor aceita promissória ou cheque como pagamento e depois não recebe. A venda é anulada? Eu entendo que não e há inúmeras decisões entendendo também que, nesse caso, deve o vendedor executar a promissória. Quando os pais forem doar um imóvel aos filhos, que cuidados devem ter? A doação pode ser feita de vários modos e condições. Os pais poderão, não querendo doar para genros ou nora, poderá opor a cláusula de incomunicabilidade. Não querendo que o imóvel seja tomado por dívida dos donatários, poderá opor a cláusula de impenhorabilidade. Não querendo que os filhos venham a vender a propriedade doada, poderá colocar a cláusula de inalienabilidade. E poderá ainda constar uma cláusula que chama cláusula de reversão, que consiste no seguinte: falecendo o donatário, antes do doador, o imóvel reverte para o doador. Essas são as principais. Perfeito. Além da reserva de usufruto, né? Certo. Além da reserva de usufruto. O dono de um imóvel que tem as cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade, pode vender? Pode, porque não está imposta a cláusula de inalienabilidade. Um pai de 3 filhos pode vender o seu imóvel apenas para um deles? Bom, essa questão não será investigada pelo registrador de imóveis, mas o artigo 1132 do Código Civil diz que o ascendente não pode vender para o descendente sem que os demais descendentes consintam. E uma forma da lei dizer que o ato é nulo é dizer que ele não pode ser feito. Perfeito. Um imóvel recebido em doação com cláusula de reversão pode ser vendido pelo donatário?
Pode ser vendido, mas se o donatário vir a falecer antes do doador, o comprador vai chupar o dedo porque o imóvel volta para o doador. Um imóvel doado para marido e mulher, morrendo um deles, precisa ser feito o inventário? Nos termos do artigo 1178 do Código Civil, a doação feita para dois, salvo disposição em contrário, se entende metade para cada um. E sendo marido e mulher, a doação subsistirá na totalidade para aquele que sobreviver. Não há necessidade de inventário. Perfeito. O vendedor de imóvel pode impor alguma condição que, em caso de não ser pago o preço, a venda será desfeita? Ao invés de aceitar promissórias ou cheques predatados, eu colocaria o pacto comissório. No caso de não ser pago, estaria desfeito o negócio. Certo. O imóvel adquirido pelo marido na constância do casamento realizado sob o regime da separação, pertence só a ele? Aí depende. Se for uma separação combinada, ou seja, uma separação pactuada, o que adquirir é só dele. Mas se for a separação obrigatória, os nossos tribunais e a nossa doutrina têm entendido que o imóvel pertence aos dois. Chamam-se os aquestos, nos termos da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, aqui agora nós vamos com um probleminha um pouquinho maior. Um homem adquire como solteiro um terreno, casa no regime da construção, da comunhão parcial de bens, e durante o casamento constrói uma casa que tem o dobro do valor do terreno. Ao se separar da mulher, pode ele alegar que o imóvel é só dele porque adquirido antes do matrimônio? No regime da comunhão parcial, pertence a cada um o que já tinha, bem como o que for recebido por doação ou por herança. Diz a lei que o que for adquirido na constância do casamento a título oneroso pertence aos dois. Como o imóvel é a superfície com a benfeitoria que lhe for acrescida, dá assim a impressão à primeira vista que pertence exclusivamente ao marido, porque o registro do imóvel está em nome dele. Mas eu acredito que a mulher, nesse caso, deve pleitear parte do imóvel porque a benfeitoria se comunicou. Por exemplo, se o imóvel valia se o terreno tem o valor de 20 mil reais, a construção 40 mil reais, ela colaborou no mínimo com metade da construção. No meu entender, ela deveria pleitear 1/3 da propriedade por ocasião da separação. Perfeito. Doutor Galhardo, quem mais consulta o registro de imóveis? Olha, hoje o maior número de informações prestadas pelo registro de imóveis são para os poderes públicos. Para o INSS, para a Receita Federal, para o Legislativo, para as Procuradorias Nacional, Estadual, Municipal, os anexos fiscais, ao Ministério Público em razão de ação civil pública. Enfim, hoje quem está mais consultando o registro de imóvel são os poderes públicos. Doutor João Batista, infelizmente nós estamos chegando no final do programa. Nós queremos agradecer imensamente a sua participação, porque o telespectador hoje, eu acho que teve uma aula das cautelas que ele deve tomar na aquisição de um imóvel. Nós sempre temos falado aqui que não deve ser comprado nenhum imóvel antes de ser consultado ou o notário ou o registrador. Se isto fosse feito já pelo público brasileiro, mais de 30, 40 mil pessoas não teriam caído no caso da Encol, por exemplo. Né? Quase que as pessoas que caíram no caso da Encol foram exatamente por não terem tomado esta providência de consultar o notário ou o registrador. E não pode botar a culpa em cartório ou na justiça, lembrando a máxima que a justiça não socorre os que dormem. Perfeito. Ficaram até sem onde dormir. Exatamente. Nós queremos agradecer imensamente a presença do Dr. João Batista Galhardo e aos caros telespectadores, nós vamos dizendo que nosso programa vai terminando, mas nós estaremos de volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Rede Vida de Televisão, o canal da família.